Em quase 40 anos de carreira na área jurídica, inicialmente como membro do Ministério Público Paulista e agora como juiz do Supremo Tribunal Federal, nunca participei de um processo que se revestisse da magnitude que assume o presente julgamento. Esse julgamento, que é efetivamente histórico, porque nele estamos a discutir o alcance e o sentido da vida e da morte, revelando, sob a égide de um Estado laico, secular e democrático, como o direito é capaz de conferir dignidade às experiências de vida e também aos mistérios insondáveis da morte, superando os graves desafios fundados em dilemas éticos e jurídicos resultantes do progresso da ciência e do desenvolvimento da biotecnologia, proferindo decisão sobre questões instigantes que nos provocam a julgar esta controvérsia a partir da perspectiva emancipatória dos direitos humanos. Ressalto inicialmente, senhor presidente, a importância do pedido de vista formulado pelo eminente ministro Carlos Alberto Menezes Direito, cujo voto, finamente elaborado, rico, denso e erudito, e porque dissentindo do pronunciamento luminoso do eminente ministro Carlos Brito, permitiu aos juízes desta Suprema Corte ampla reflexão e análise responsável sobre as várias questões suscitadas pelo exame do pedido formulado pelo eminente senhor Procurador-Geral da República. Destaco ainda, senhor presidente, a excelência de todos os magníficos votos proferidos nesse julgamento pelos eminentes senhores Carlos Brito, relator, Menezes Direito, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Eros Grau, Joaquim Barbosa, César Peluso, Ellen Grace e hoje pelo eminente ministro Marco Aurélio, cujos pronunciamentos, fundados em estudos sérios, em muita reflexão e em uma visão responsável de suas altas funções, revelaram as ideias respeitabilíssimas que possuem e exprimiram a visão de mundo que os orientaram na formulação de suas decisões. Relembrando o saudoso ministro Luiz Gallotti e considerando o alto significado da decisão a ser tomada por esta Suprema Corte, tenho presente, senhor presidente, tenho presente a grave advertência por ele, então lançada, no sentido de que, em casos emblemáticos como este, o Supremo Tribunal Federal, ao proferir o seu julgamento, poderá ele próprio ser julgado pela nação. Ítalo Calvino, em suas 6 propostas para o próximo milênio, formula a observação que me parece apropriada para iluminar o caminho e alimentar a reflexão de todos os que participam do julgamento. Disse ele, então: não me interessa aqui indagar se as origens dessa epidemia devam ser pesquisadas na política, na ideologia, na uniformidade burocrática, na homogeneização dos mass media ou na difusão acadêmica de uma cultura média.
O que me interessa são as possibilidades de salvação. Daí porque o eminente professor José de Oliveira Ascensão, tendo presente o desenvolvimento da ciência, considerando as necessidades derivadas do equacionamento jurídico das técnicas de reprodução assistida, assinala que todos nos sentimos hoje no direito de reformular o sistema, porque o direito é fato, porque o direito é norma, porque o direito é valor. Alterado radicalmente o fato, em função do próprio desenvolvimento da ciência, a norma não pode deixar de sofrer alteração à luz dos valores. Não questiono, senhor presidente, a sacralidade e a inviolabilidade do direito à vida. Reconheço ainda, para além da adesão a quaisquer artigos de fé, que o direito à vida reveste-se em sua significação mais profunda de um sentido de inegável fundamentalidade, não importando os modelos políticos, os modelos sociais ou os modelos jurídicos que disciplinem a organização dos Estados, pois qualquer que seja o contexto histórico em que nos situemos, o valor incomparável da pessoa humana representará sempre o núcleo fundante e eticamente legitimador dos ordenamentos estatais. Ressalto ainda, por irrecusável, a essencialidade que assume em nosso sistema jurídico, como fator estruturante do ordenamento estatal, a dignidade da pessoa humana. O postulado da dignidade da pessoa humana, aqui tão bem discutido pelos eminentes ministros desta Corte, representa, considerada a centralidade desse princípio essencial, significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor fonte, para referir uma expressão muito feliz do eminente professor Miguel Reale, que conforma e que inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso país e traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta entre nós a ordem republicana e democrática, consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. É certo ainda, senhor presidente, que a presente controvérsia jurídica, mesmo que impregnada de evidente interdisciplinaridade, não pode nem deve ser reconhecida como uma disputa entre Estado e Igreja, entre poder secular e poder espiritual, entre fé e razão, entre princípios jurídicos e postulados teológicos. Na realidade, o debate em torno da utilização das células tronco embrionárias não pode, não deve ser reduzido à dimensão de uma litigiosidade entre o poder temporal e o poder espiritual, pois o sistema jurídico brasileiro estabelece, desde o histórico decreto 119A, de 7 de janeiro de 1890, elaborado por Rui Barbosa, então ministro da Fazenda, e Demétrio Ribeiro, então ministro da Agricultura, ambos do governo provisório da República, a separação entre Estado e Igreja, com afastamento do modelo imperial consagrado na Carta Monárquica de 1824, que proclamava o catolicismo como religião oficial do Estado brasileiro. Todos sabemos que a laicidade traduz, desde 1890, um postulado essencial da organização institucional do Estado brasileiro, representando, nesse contexto, uma decisão política fundamental adotada pelos fundadores da República, cuja opção, consideradas as circunstâncias históricas então presentes, teve em perspectiva a desgastante experiência proporcionada pela Carta Política do Império do Brasil,
notadamente aquela resultante do gravíssimo conflito que se instaurou entre o Estado monárquico brasileiro e a Igreja Católica Romana, a conhecida questão religiosa ou controvérsia episcopo-maçônica, ocorrida na década de 70 do século XIX, entre 1872 e 1875, e que opôs o trono imperial brasileiro ao altar católico. A laicidade do Estado, enquanto princípio fundamental da ordem constitucional brasileira, que impõe a separação entre Igreja e Estado, não só reconhece a todos a liberdade de religião, consistente no direito de professar ou de simplesmente não professar, ou até mesmo de se opor a qualquer confissão religiosa, como assegura a absoluta igualdade dos cidadãos em matéria de crença, garantindo ainda às pessoas plena liberdade de consciência e de culto. O conteúdo material da liberdade religiosa compreende, na abrangência de seu significado, a liberdade de crença, que traduz uma das projeções da liberdade de consciência, a liberdade de culto e a liberdade de organização religiosa, que representam valores intrinsecamente vinculados e necessários à própria configuração da ideia de democracia, cuja noção se alimenta continuamente, dentre outros fatores relevantes, do respeito ao pluralismo. Nesse contexto, e considerado o delineamento constitucional da matéria em nosso sistema jurídico, impõe-se, como elemento viabilizador da liberdade religiosa, a separação institucional entre Estado e Igreja, a significar, portanto, que no Estado laico, como o é o Estado brasileiro, haverá sempre uma clara e precisa demarcação de domínios próprios de atuação e de incidência do poder civil ou secular e do poder religioso ou espiritual, de tal modo que a escolha ou não de uma fé religiosa seja questão de ordem estritamente privada, vedada no ponto qualquer interferência estatal, proibido ainda ao Estado o exercício de sua atividade com apoio em princípios teológicos, ou em razões de ordem confessional, ou ainda em artigos de fé, sendo irrelevante em face da exigência constitucional de laicidade do Estado, que se trate de dogmas consagrados por determinada religião, considerada hegemônica no meio social, sob pena de concepções de certa denominação religiosa transformarem-se inconstitucionalmente em critério definidor das decisões estatais e de formulação e execução de políticas governamentais. O fato irrecusável é que, nesta república laica, fundada em bases democráticas, o direito não se submete à religião, e as autoridades incumbidas de aplicá-lo devem despojar-se de pré-compreensões em matéria confessional, em ordem a não fazer repercutir sobre o processo de poder, quando no exercício de suas funções, qualquer que seja o domínio de sua incidência, as suas próprias convicções religiosas. Vale referir neste ponto, senhor presidente, o preciso magistério do eminente procurador regional da República no Rio de Janeiro, professor Daniel Sarmento. A Constituição de 88 não se limitou a proclamar como direito fundamental a liberdade de religião. Ela foi além, consagrando no seu artigo 19, inciso 1º, o princípio da laicidade do Estado, que impõe aos poderes públicos uma posição de absoluta neutralidade em relação às diversas concepções religiosas. A laicidade do Estado não se esgota na vedação de adoção explícita pelo governo de determinada religião, nem tampouco na proibição de apoio ou privilégio público a qualquer confissão. Ela vai além e envolve a pretensão republicana de delimitar espaços próprios e inconfundíveis para o poder político e para a fé. No Estado laico, a fé é questão privada.
Já o poder político, exercido pelo Estado na esfera pública, deve basear-se em razões igualmente públicas, ou seja, em razões cuja possibilidade de aceitação pelo público em geral independa de convicções religiosas ou metafísicas particulares. A laicidade do Estado não se compadece com o exercício da autoridade pública com fundamento em dogmas de fé, ainda que professados pela religião majoritária, pois ela impõe aos poderes estatais uma postura de imparcialidade e de equidistância em relação às diferentes crenças religiosas, cosmovisões e concepções morais que lhes são subjacentes. Uma das características essenciais das sociedades contemporâneas é o pluralismo. Dentro de um mesmo Estado existem pessoas que abraçam religiões diferentes ou que simplesmente não adotam religião alguma, que professam ideologias distintas, que têm concepções morais, filosóficas, díspares ou até mesmo antagônicas. E hoje entende-se que o Estado deve respeitar estas escolhas e orientações de vida, não lhe sendo permitido usar do seu aparato repressivo, nem mesmo do seu poder simbólico, para coagir o cidadão a adequar sua conduta às concepções hegemônicas na sociedade, nem tampouco para estigmatizar os outsiders. Como expressou a Corte Constitucional Alemã, na decisão em que considerou inconstitucional a colocação de crucifixos em salas de aula de escolas públicas, um Estado no qual membros de várias ou até conflituosas convicções religiosas ou ideológicas devam viver juntos, só pode garantir a coexistência pacífica se mantiver neutro, absolutamente neutro, rigorosamente neutro em matéria de crença religiosa. A força numérica ou importância social da comunidade religiosa não tem, sob esse aspecto, disse o Tribunal Constitucional Federal Alemão, qualquer relevância. O princípio majoritário não é outra coisa senão a transplantação para o cenário político institucional da ideia de intrínseca igualdade entre os indivíduos. Mas as pessoas só são tratadas como iguais quando o Estado demonstra por elas o mesmo respeito e consideração. E não há respeito e consideração quando se busca impingir determinado comportamento ao cidadão, não por razões públicas, que ele possa aceitar através de um juízo racional, mas por motivações ligadas a alguma doutrina filosófica ou religiosa, com a qual ele não comungue, nem tenha de comungar. Em matéria confessional, portanto, senhor presidente, o Estado brasileiro há de se manter em absoluta imposição. O Estado brasileiro, em matéria confessional, há de se manter em posição de rígida, de estrita neutralidade axiológica, em ordem